Hoje a gente vai mergulhar na carreira de uma das figuras mais monumentais do século XX, Frank Sinatra. Sem dúvida. E para começar com uma coisa que sempre me deixa assim de queixo caído, um dos maiores cantores da história, famoso pela técnica impecável, nunca aprendeu a ler uma partitura. É um ponto de partida fascinante, né? Porque mostra que o talento musical vai muito além do acadêmico. E nossa missão aqui é tentar entender como o filho de imigrantes italianos de Hoboken, Nova Jersey, se tornou The Voice. Um ícone global. Exato. Vamos falar da música que mudou tudo, A discografia revolucionária dele, dos filmes que o salvaram e o consagraram, da presença dele no rádio e na TV, que o colocou dentro da casa de todo mundo. e, claro, do palco, especialmente em Las Vegas, onde ele era o rei absoluto. O mais incrível para mim é que entender o Sinatra é entender a própria história do entretenimento no século XX. A carreira dele não é uma subida constante, sabe? É uma montanha russa, com picos altíssimos, quedas que pareciam o fim do mundo e retornos. Retornos que ninguém achava possível. É uma aula sobre resiliência e, acima de tudo, sobre controle. Certo, então vamos rebobinar essa fita. A história começa lá em 1915, em Hoboken, e o nascimento já foi um drama. Já começou com tudo, né? O parto foi tão complicado que o médico usou fórceps, o que deixou cicatrizes permanentes no rosto e no pescoço dele. Dizem até que acharam que ele tinha nascido morto. Foi a avó que salvou jogando água fria nele. Nossa, então parece que desde o primeiro minuto ele já estava lutando. Sem dúvida. E essa luta foi muito moldada por uma figura, a mãe dele, a Dolly. Ela era uma força da natureza. Eu li sobre ela, tinha influência política, era parteira. Era uma mulher, assim, muito dura. E a relação deles era complexa. Complexa como? A filha dele, a Nancy Sinatra, disse que o pai passou a vida inteira tentando provar o valor dele para a mãe. Essa busca por aprovação foi um combustível e tanto. E essa energia toda aparece logo no começo, né? Ele não ficou esperando ser descoberto. De jeito nenhum. Em 1935, ele basicamente chegou num trio vocal, os Three Flashes, e disse: "Vocês precisam de mim." Que audácia! E deu certo, viraram o Quarteto Hoboken. E a grande chance veio logo depois, num programa de rádio, o Major Bowes Amateur Hour. Era tipo The Voice da época. E eles ganharam. Ganharam o primeiro prêmio e um contrato de 6 meses. Foi a porta de entrada. Mas a virada de chave acontece mesmo quando ele entra no circuito dos big bands. Assim. Primeiro com o trompetista Harry James e logo depois o Pulo do Gato, a orquestra de Tommy Dorsey, que era, assim, o topo da cadeia alimentar na época. E essa relação com o Dorsey foi complexa, né? Não era só profissional. De jeito nenhum. As fontes descrevem uma dinâmica quase de pai e filho. Nossa. Um pai bem controlador, diga-se de passagem. Foi com o Dorsey que o Sinatra aperfeiçoou o controle da respiração, aquela técnica de cantar frases longas, contínuas, que virou a marca dele. Ele aprendeu o perfeccionismo, a disciplina de estúdio, mas também aprendeu o que era estar preso. Preso como? O contrato que ele assinou com o Dorsey era brutalmente restritivo. Ele queria sair para a carreira solo, ele via que o público já estava ali por ele, mas o Dorsey não liberava. Entendi. E é aí que a biografia dele começa a virar lenda. Ah, a gente tá falando da famosa história da máfia. Exatamente. O boato que perseguiu a vida toda é que a máfia deu uma ajudinha para convencer o Dorsey a rasgar o contrato. Por uma ninharia, né? Por uma ninharia. É uma história que, sendo verdade ou não, acabou imortalizada no cinema. No Poderoso Chefão. Sim, o personagem Johnny Fontaine. O padrinho Don Corleone faz ao produtor uma oferta que ele não pode recusar. É totalmente inspirado nesse episódio da vida do Sinatra. Isso é fascinante porque mostra que a persona dele já era maior que a realidade. As pessoas queriam acreditar que ele tinha esse poder, essa conexão perigosa. Pois é, ele nem era uma mega estrela ainda, mas a lenda já estava sendo escrita. Ele não perdeu tempo. Não mesmo. Os anos 40 são a explosão da Sinatramania. Pensa em Beatlemania, só que 20 anos antes. As garotas, as Bob Soxers, elas simplesmente perdiam o controle. Tem um episódio que as fontes citam que é inacreditável. A tal desordem do dia de Columbus. Sim, em 1944. Conta isso. É um caos completo. Cerca de 35 mil fãs, a maioria adolescentes,
cercaram o Teatro Paramount em Nova York. A polícia teve que ser chamada para conter a multidão. Meu Deus. Não era só admiração, era uma histeria coletiva, algo nunca visto para um cantor solo. E tudo isso acontecendo com a Segunda Guerra Mundial como pano de fundo. Qual era a conexão? Total. O Sinatra não foi convocado por um problema no tímpano, então ele era a grande estrela masculina que estava em casa. Certo. Ele mesmo se descreveu como o menino de todas as farmácias das esquinas. Para as mulheres cujos namorados, maridos e irmãos estavam na guerra, ele era a voz da saudade, do romance e da solidão. Ele preencheu um vazio emocional gigantesco. Para uma geração inteira. Mas como você disse, é uma montanha russa. E depois desse pico absurdo, vem uma queda igualmente espetacular no final dos anos 40. O que foi que aconteceu? Foi uma tempestade perfeita. Primeiro, a voz. Ele teve uma hemorragia nas cordas vocais, ficou com medo de nunca mais cantar da mesma forma. Nossa, que pânico. E segundo, a imagem pública. O divórcio da primeira esposa, a Nancy, para ficar com a estrela de cinema Ava Gardner foi um escândalo para a época. A relação deles era passional, explosiva, um prato cheio para os tabloides. E musicalmente, ele também estava perdido, né? Eu li sobre uma música chamada Mama Will Bark. Sim, com ele latindo na gravação. É o fundo do poço artístico. Não acredito. Ele estava gravando material de péssima qualidade, o público se afastando, a Columbia Records dispensou ele, a agência dele o abandonou. Em 1952, ele era visto como uma relíquia, um artista acabado. E aí vem a virada. Ele se agarra a duas coisas. Um papel no cinema, que a gente já vai falar, e a cidade de Las Vegas, que estava começando a se tornar o que a gente conhece hoje. Exato. Vegas deu a ele um palco quando ninguém mais queria. Ele se tornou um dos pioneiros das residências artísticas, sabe? Fazendo shows no Desert Inn. Ali ele se reconstruiu. Foi ali, noite após noite, que ele começou a reconstruir a confiança e afiar sua arte de entertainer. E foi então que a Capitol Records resolveu apostar nele. E essa aposta na Capitol muda o jogo completamente. A peça que faltava no quebra-cabeça era o arranjador, um cara chamado Nelson Riddle. Ah, a parceria Sinatra-Riddle é uma das mais importantes da história da música. Por quê? O que ele tinha de tão especial? O Riddle não fazia só arranjos, ele criava mundos sonoros para a voz do Sinatra. Ele trouxe uma complexidade, uma sofisticação, misturando a grandiosidade de uma orquestra sinfônica com a pulsação do jazz. Ele deu a tela que o Sinatra precisava para pintar. Exatamente, uma tela muito maior. Que momento! Dá para sentir a energia disso. Há uma cena descrita nas fontes da primeira sessão deles juntos, gravando I've Got the World on a String. Sim, é icônica. Quando Sinatra ouve o playback pela primeira vez com aquela orquestra poderosa atrás dele, ele simplesmente vira e diz: "Estou de volta, baby, estou de volta." É quase como se ele estivesse esperando por aquele som para poder voltar a ser ele mesmo. E ele estava. O que se seguiu foi uma sequência de álbuns que não eram só coleções de músicas. Eram o que hoje a gente chama de álbuns conceituais. Cada um tinha um clima, uma história. Tipo... Por exemplo, In the Wee Small Hours, de 55, gravado no auge da separação turbulenta com a Ava Gardner. É talvez o primeiro grande álbum de término da história. Uma obra-prima de melancolia. E no extremo oposto, você tem os Songs for Swinging Lovers, de 56. Exato. Se o outro era a trilha sonora de uma fossa, esse aqui é de uma festa que nunca acaba. É pura energia, alegria. A imagem do Sinatra swinger, o cara charmoso de terno e chapéu, nasce ali. E depois vem Come Fly With Me, de 58, que é como um passaporte musical para uma viagem de luxo pelo mundo. Esses álbuns não só o salvaram, eles o redefiniram. Ele virou o intérprete definitivo do cancioneiro americano. Mas depois de tudo que ele passou na Columbia, só isso não bastava. Ele queria o controle. E aqui o tema do controle volta com tudo. Em 1960, ele faz algo raríssimo para um artista da época. Funda a própria gravadora, a Reprise Records. Um ato de poder. A ideia era ter liberdade criativa total e, mais importante, ser dono das próprias gravações. Se a Era Capitol foi o renascimento, a Era Reprise foi a coroação. É na Reprise que ele grava com a orquestra de Count Basie, que resulta no álbum ao vivo definitivo, o Sinatra at the Sands,
Fantástico! É onde ele colabora com o gênio Duke Ellington, e para nós brasileiros é onde acontece aquele encontro mágico com Tom Jobim. O álbum Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim, de 1967, é um marco. É um estado de graça, uma fusão perfeita que levou a bossa nova para o mundo de uma forma que nenhum outro artista poderia ter feito. E é na Reprise também que ele grava hinos como Strangers in the Night e a música que virou seu testamento pessoal, My Way. A imagem dele estava cimentada para o resto do século. É curioso, porque essa imagem de dono do mundo que ele projetava na música, ele também estava construindo de uma forma bem diferente nas telas de cinema ao mesmo tempo, não é? Exatamente. As duas carreiras correm em paralelo e se alimentam. Certo. Lembra que falamos da virada dele no início dos anos 50? Ela não foi só em Vegas. O que realmente o trouxe de volta dos mortos foi um papel de cinema. Ao Um Passo da Eternidade, de 1953. O papel do soldado Ângelo Maggio. Ninguém em Hollywood o queria. Ele era considerado veneno de bilheteria. Sério? Mas ele implorou, aceitou um salário mínimo e entregou a atuação da vida dele. Uma interpretação crua, vulnerável, trágica. E o resultado? Ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Da noite para o dia, Frank Sinatra não era mais um cantor que atuava. Era um ator premiado pela academia. E ele fez questão de provar que não foi sorte. Ele encarou papéis dificílimos. Em O Homem do Braço de Ouro, ele interpreta um músico viciado em heroína. Um papel super controverso para 1955. E rendeu a ele uma indicação ao Oscar de melhor ator. E depois, no thriller político Sob o Domínio do Mal, ele é simplesmente assustador. Como ele equilibrava essa intensidade com a imagem do cantor charmoso? Essa era a genialidade dele. Ele trazia para os papéis uma vulnerabilidade que contrastava com a imagem pública de durão. Ele não tinha medo de parecer quebrado, derrotado na tela. Isso tornava muito mais complexo e interessante do que outros galãs da época. E, ao mesmo tempo, ele era a estrela de musical perfeita. Em filmes como Um Dia em Nova York ou Eles e Elas, ele nem parece estar atuando. É só o carisma dele em estado puro. Sim, e ele sabia jogar com a própria persona. Em Meus Dois Carinhos, o Paul Joy, de 57, ele interpreta um cantor mulherengo, meio canalha, e se diverte com isso. E o público adorava. Mesmo quando ele interpretava esses anti-heróis, porque ele fazia com um charme irresistível. Ganhou um Globo de Ouro por esse papel. Ele tinha o controle total do que projetava na tela. Então, ele dominou o estúdio de gravação e os sets de filmagem. Mas a presença dele ia além. Ele estava na casa das pessoas, primeiro pelo rádio, depois pela TV. O rádio foi a primeira plataforma nacional dele em programas como Your Hit Parade nos anos 40. Mas a transição para a TV foi onde ele mostrou de novo sua capacidade de adaptação. Ele teve o próprio programa, não teve? Sim, mas o ponto alto é um especial de 1965 chamado Frank Sinatra, A Man and His Music. Hoje em dia, todo artista tem seu próprio especial. Fico tentando imaginar o que fez esse lá em 1965 ser tão revolucionário a ponto de ganhar um Emmy. Era só a performance ou tinha algo mais acontecendo ali? Tinha muito mais. O especial era o Sinatra em sua essência. Sem convidados, sem esquetes de comédia, só ele, num palco minimalista, contando a própria história através das canções dele. Em ordem cronológica. Isso. Ele usou a intimidade da câmera de TV de uma forma que ninguém fazia. No palco de um grande teatro, ele projetava. Na TV, ele trazia o espectador para perto, quase como se estivesse cantando só para aquela pessoa. Foi uma aula de como dominar a nova mídia. E solidificou sua imagem como um estadista da música americana. E falando em dominar um palco, nenhum palco foi mais dominado por ele do que os de Las Vegas, especialmente no Sands Hotel. É lá que nasce o mito do Rat Pack. Ah, o Rat Pack era um fenômeno cultural. Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop. Eles estavam lá para filmar, né? Isso, para filmar o primeiro 11 Homens e um Segredo. E, à noite, subiam ao palco do Sands. E o que acontecia ali era lendário. Não era só um show musical, certo? De jeito nenhum. Imagina a cena. A melhor orquestra do mundo no palco, liderada por Count Basie,
Sinatra canta uma música com uma perfeição arrepiante. Termina a música, a plateia vai à loucura. Já valeria o ingresso. E aí o Jim Martin entra no palco fingindo estar bêbado com um copo de uísque na mão e começa a zoar o Sinatra. Sammy Davis Jr. se junta, faz uma imitação perfeita de outro cantor. Era uma festa no palco. Era uma mistura de concerto, show de comédia de improviso e a sensação de estar na festa mais exclusiva do planeta. A energia era caótica, anárquica e absolutamente contagiante. E Sinatra era o centro de tudo isso. O chairman of the board, o chefe da diretoria. Ele era o sol em torno do qual todos os outros planetas giravam. As fontes descrevem o que chamam de um comando intangível. Ele ditava o ritmo, ele podia ser generoso, dividindo o palco, mas não havia dúvida de quem mandava ali. O álbum Sinatra at the Sands de 66 é o registro disso. É o retrato sonoro perfeito disso. Você não ouve só um cantor, você ouve um mestre do universo, no controle total do seu reino. Ok, então depois de passar por tudo isso, a jornada do Sinatra é de um artista que não foi só um cantor ou um ator. Ele foi uma força da natureza que redefiniu o que significava ser uma estrela, navegando por altos e baixos com uma resiliência impressionante. E se a gente conectar todos os pontos, o padrão que emerge é o da busca incessante por controle. Sim, essa palavra de novo. Ele aprendeu da pior forma, no início da carreira, o que era perder o controle para um chefe, para uma gravadora, para a opinião pública, e passou o resto da vida garantindo que isso nunca mais aconteceria. Fundou a Reprise para ser dono da sua música. Escolheu papéis no cinema que desafiavam e expandiam sua imagem, e no palco de Vegas construiu um império onde ele era o rei soberano. E isso me leva a uma última questão, algo que as fontes mencionam, mas nunca resolvem completamente. Durante toda a vida ele foi investigado pelo FBI e sempre houve essa sombra das suas supostas ligações com a máfia, algo que ele nunca conseguiu apagar. A pergunta que fica para a gente pensar é: até que ponto essa aura de perigo, de poder, que cercava a vida pessoal dele, seja ela real ou só um mito, não foi um ingrediente essencial na construção da lenda? Será que a arte dele teria o mesmo peso sem essa complexidade, sem essa pitada de perigo que o tornava tão fascinante e ao mesmo tempo tão inalcançável? Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, roteirizado e produzido pela equipe do canal, de forma totalmente original, com base em fontes confiáveis e registros históricos. Nosso compromisso é preservar a memória e compartilhar as trajetórias e obras das personalidades que marcaram a cultura brasileira e mundial. Se você gostou, curta e inscreva-se e também compartilhe. Confira as formas de apoiar nosso trabalho na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.